Senhor presidente, senhores deputados, chegamos ao fim de mais um esforço e nada de surpresa. O próprio presidente Eduardo Cunha disse num programa sobre o tema na Globo News que reforma política é igual seleção brasileira, cada um tem a sua. O Brasil perdeu o timing da reforma política. Essa reforma devia ser feita 10, 15 anos atrás. O próprio processo foi autoalimentando os desequilíbrios do sistema e chegamos a essa reforminha, um arremedo de reforma. Senhores, senhoras, hoje houve um atropelo enorme. Não era essa a pauta de hoje. Nós iríamos conversar no final de semana com os pequenos partidos, com os outros partidos, com o PT, com o PMDB. Isso não estava previsto. Hoje era tempo de mandato, coincidência de mandato e regra de transição. E o sexto item era a cota de mulher. Em função do imbróglio do texto dos 5 anos, se inverteu completamente. E eu não sei, por exemplo, por que sacrificou o sexto ponto, cota de mulher. E vamos dizer claramente, já está a boca pequena que vai ser derrotada. Coincidência também, portanto não tem cláusula de transição. Vamos dizer claramente para a sociedade, esse puxadinho de regra eleitoral, essa reforminha pequenininha, que não tem nem o merecimento do nome, vai se resumir ao fim da reeleição e a mudança de data de posse. Senhores e senhoras, deputados e deputadas, a grande reforma que nós prometemos ao Brasil será o fim da reeleição e a mudança da data da posse. É isso que a democracia brasileira necessitava. Nós tínhamos como objetivos discutido 3 meses na comissão especial e eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao grande deputado, um dos maiores entendidos no tema, o deputado Marcelo de Castro, que acabou virando a viúva porcina, aquele que foi sem nunca ter sido, foi destituído e a comissão desprestigiada, e ela estava discutindo a cláusula de desempenho. Em todos os países modernos e avançados do mundo, tem cláusula de desempenho para acesso ao parlamento. Para quem não sabe, o maior aliado da Merkel, da CDU na Alemanha, fez 4,6, ficou fora do parlamento e impossibilitou a formação de maioria. Nós aqui já reduzimos a cláusula de desempenho. Nós direcionamos apenas para o acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. A nossa proposta entrou no tempo certo. Nós poderíamos votar o nosso destaque, que propunha 1% dos votos válidos, 900 mil votos. Os companheiros do PCdoB, 900 mil votos, só a Manuela fez 500 mil. Uma cláusula de 1%, para que tenha acesso a fundo partidário. O jornal o Globo recentemente fez uma matéria sobre o uso. Será que fundo partidário do contribuinte é para comprar avião ou carro de luxo? Será? É essa a democracia que a gente sonha? É esse o sistema político que o Brasil merece? Nós fracassamos. Fracassamos no enfrentamento de uma das principais agendas nacionais, que é a reforma política. E isso se deve a 2 motivos. 2 motivos. Porque esse não é um assunto popular. A população não detecta profundamente a necessidade de uma reforma. Pouco compreende essa discussão. É uma discussão de natureza institucional. Leiam o livro de Acemoglu e Robson, Por que as Nações Fracassam, que coloca o fracasso ou o sucesso de uma nação
na qualidade das suas instituições. Essa reforminha, esse puxadinho que nós estamos produzindo, que não merece o nome de reforma, sai desse tamanho pequenininho, graças, primeiro, ao vácuo de liderança, à ausência, à alienação da presidente Dilma, para fazer reformas profundas e estruturais. O presidente Fernando Henrique chamou a si a responsabilidade de orquestrar o diálogo nacional. Reforma depende de estadista que não quer popularidade fácil. Reforma depende de quem sabe que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Reforma se faz enfrentando interesses. Reforma se faz aceitando entrar em bola dividida. No entanto, uma atriz ausente é a grande culpada, porque no presidencialismo forte como temos no Brasil, só se avança em mudanças quando o presidente da República põe a cara, assume a coordenação do diálogo, a coordenação das negociações. E, por outro lado, é uma crônica da morte anunciada. Dizia há pouco o presidente Eduardo Cunha, na Globo News, disse, e de forma correta, que cada um tem a sua como a seleção brasileira, mas a arte da política é na divergência criar convergência. E nós fracassamos. Fracassamos porque é a crônica da morte anunciada. Temos 28 partidos. Na próxima legislatura, teremos 35. E aí as mudanças, e os partidos majoritários, hegemônicos, o partido do presidente da República, seja ele quem for, já teve 120, 110 deputados, terá 45. Como é que se organiza a governabilidade? Como é que se organiza um projeto hegemônico? A montanha pariu um rato. Na segunda-feira, nós concluiremos esse arremedo de reforma política. Porque isso não é uma cláusula de desempenho. Nós éramos a favor de introduzir o princípio, mas é consagrar o que existe hoje. Essa horda partidária de alianças anarquicamente feitas no território nacional, sem nenhum compromisso programático, acordos eleitorais oportunistas. E agora a cláusula de desempenho. Teremos 35 partidos na próxima legislatura. E aí que reforma nenhuma substantiva será possível, nesse e em outros temas. O Japão fez sua reforma política no fundo do poço em 1993, depois de uma crise profunda de corrupção, clientelismo, esfacelamento partidário, falta de solidariedade partidária e falta de ambiente de governabilidade. Infelizmente, nós produzimos uma não-reforma. E hoje o PSDB se sente triste com isso, que é uma bandeira essencial no nosso programa partidário. Nós fizemos o que tínhamos de melhor para o sucesso, mas a montanha pariu um rato. Nós produzimos uma reforminha que não merece nem o nome, que se resume à mudança da data de eleição e ao fim da reeleição e a mudança da data da posse. Porque o financiamento é o mesmo com nuances. Não mudou nada, o sistema não mudou. Não introduzimos cláusula de desempenho, não introduzimos o fim da coligação. Não vamos aprovar, todos sabem, nos bastidores, a cota de mulher. Não vamos aprovar coincidência. Que reforma é essa? Eu não sei. Presidente, quero parabenizar o discurso do deputado Marcos Pestana.